Olá, meu nome é Vinícius Braga e eu vou falar sobre a estrutura do jogo, sua função principal. A função main do Pac-Man é responsável por rodar o loop do jogo e chamar todas as funções importantes do mesmo. Nela há uma função de aleatoriedade de valores para garantir uma experiência única a cada jogo. Além disso, ocorre a inicialização da estrutura de dados e declaração de importantes variáveis, tanto para calcular o tempo do jogo, quanto para receber a entrada do teclado do jogador, e também regulagem de FPS, que garante maior fluidez do jogo. Nela, é chamada função da primeira parte que será apresentada ao jogador, a função menu. No menu, o jogador receberá a opção, utilizando a seta do teclado, de selecionar entre encerrar o jogo ou ler o tutorial, o qual apresenta o objetivo do jogo, como suas regras, movimentação, vidas e pontuações. Ainda na tela do tutorial, o jogador pode escolher entre encerrar o programa ou iniciar o jogo. Ao iniciar o jogo, a função principal começa então a rodar o loop do jogo, o qual consiste na inicialização dos fantasmas, seus respawns e movimentação, e também o mesmo do Pac-Man. Dentro do jogo, o jogador tem a opção de pausar, utilizando uma condicional relacionada ao input da letra P no teclado. No menu pause, o jogador pode reiniciar o jogo, continuá-lo ou sair do jogo. Além disso, na função principal do jogo, ainda há uma opção do jogador utilizar da letra Q para, enquanto estiver jogando o jogo, fechar o jogo de uma forma limpa. Caso não seja realizada nenhuma saída pelo jogador, seja no menu pause, ou clicando Q enquanto estiver jogando, o loop do jogo continuará rodando até que a condição de Game Over seja cumprida, e assim uma mensagem de Game Over será pintada na tela, e isso fará com que o jogo encerre o seu processamento. Aqui é o aluno Leonardo Galvão e eu vou explicar como nosso grupo fez a movimentação do Pac-Man. No código do Pac-Man, nós criamos a função tgame pacmove, que é uma função que controla o movimento do Pac-Man e recebe o estado atual do jogo, que é o tgame. E a entrada do teclado, que no caso é esse int_kin, como argumentos. E a direção, que é esse kin, é a linha que se baseia na entrada do teclado. E as entradas do teclado a gente associou com a key up, key down, key left, key right, que são constantes definidas na N-curses, que representam a tecla do teclado. Se vai para cima, para baixo, para esquerda ou direita. No mapa do Pac-Man, a gente, por criação de if, nós criamos várias barreiras, que podem ser um asterisco, um tracinho, que representam locais que, com o pré-move do Pac-Man, ele não vai conseguir entrar, porque se você estiver indo na direção dele e por conta do if, se ele detectar que for uma parede, o Pac-Man ele vai continuar parado, que no caso é a posição do G Pac-Man Y e do X, que ela representam as coordenadas atuais do Pac-Man. E finalmente a gente tem a associação com ele jogando, ele vai comendo as pílulas do mapa, que dá para ver nessa imagem aqui. E no caso dessas pílulas, nós criamos um contador, que são 183 pílulas no mapa, que quando você coleta tudo, você passa para a próxima fase. E enquanto isso, as Power Pellets, que são representadas por essas bolinhas, elas dão um trigger que fazem com que os fantasmas eles entrem no modo afraid por um determinado tempo. E então é assim que o jogo é feito. E claro, a gente tem como o Pac-Man é representado por esse arroba que constantemente está sendo atualizado dentro do mapa para criar o movimento dele, mudando o X e o Y. Olá, sou Vinícius Coelho e estarei apresentando a lógica por trás da movimentação dos fantasmas. Começando pelo fantasma Blink, ele dos 4 fantasmas tem perseguição mais direta, onde ele somente persegue a posição atual do Pac-Man na tela, como nessa imagem. No nosso caso, ele vai perseguir o Pac-Man quando ele tiver a no mínimo 5 unidades de distância. O fantasma Pink, ele vai perseguir 4 unidades além do Pac-Man, assim prevendo para onde ele está indo. E assim ele vai tentar cortar o seu movimento. O fantasma Ink, ele vai prever o movimento do Pac-Man baseado no Pac-Man e no Blink, assim refletindo a posição do Blink quando ele estiver perseguindo o Pac-Man e fazendo que o jogador se surpreenda sendo fechado por um dos lados. O fantasma Clyde ele funciona bem peculiarmente. Quando ele estiver bastante longe do Pac-Man, mais de 8 de distância, ele vai perseguir o Pac-Man, só que quando ele chegar nesse range de 8, ele irá novamente fugir para o canto preferido, assim sendo um movimento bem previsível e às vezes ele pode acabar acertando o Pac-Man. É o modo dispersão, que é o modo Scatter. Nesse modo, os fantasmas eles vão correr para os seus locais preferidos. O Blink no canto superior direito, o Pink no canto superior esquerdo, o Tide no canto inferior esquerdo e o Link no canto inferior direito.
Eles entraram nesse modo após um tempo de perseguição. Nós implementamos uma lógica de aleatoriedade nesse projeto para que dê mais chance ao jogador e também novas oportunidades de encontro com os fantasmas. Para cada jogada, você ter um encontro diferente com seus fantasmas. O modo Afraid se inicia após o Pac-Man comer uma das pílulas disponíveis no mapa. Dessa forma, os fantasmas irão ficar azuis e irão andar na direção contrária ao Pac-Man, fugindo do mesmo. O Pac-Man, no caso o jogador, terá a oportunidade de fugir, comer os fantasmas para obter pontos e assim finalizar o nível que está atuando. Após os fantasmas serem comidos, eles serão considerados mortos, entrarão no modo Dead, serão teleportados para o ponto de início e assim entrarão no modo perseguição novamente. E esses foram os modos dos fantasmas do nosso jogo. Olá pessoal, eu sou José Gabriel e vou dar continuidade ao jogo do Pac-Man. Eu vou falar sobre a morte dos fantasmas e a morte do Pac-Man. Basicamente, a morte dos fantasmas é representada pela essa função chamada Respawn Ghost, como vocês podem ver aqui. Essa variável intf significa cada fantasma, que eu vou explicar posteriormente, e double é a diferença, significa só que ele está no tempo à frente, se ele está no tempo à frente ou não. Se a diferença estiver maior ou igual a 5, ele vai fazer o modo chase, que no caso é de início, o que eles fazem inicialmente. Cada fantasma ele tem o seu modo chase explicado aqui, chase pink, chase blink e chase Clyde, certo? Em seguida, abaixo, temos as funções de Afraid. No caso, que quando o Pac-Man come a pílula, eles entram nesse modo. Como você pode ver aqui, ele vai ler para cada fantasma. Cada fantasma vai receber, vai ficar com a cor azul e iniciar esse par. Esses números aqui significa cada fantasma, cada letra. A função que vai resetar os fantasmas para o início. Basicamente, se o Pac-Man estiver na mesma posição que o fantasma, é a mesma posição, tanto em X quanto em Y, o fantasma vai ser morto e vai resetar aqui, como vocês podem ver. Ele vai voltar para sua posição inicial e iniciar um modo chase novamente, pois ele não vai estar mais na Afraid e vai estar no score. O Pac-Man ele vai ganhar mais 500 pontos. Isso aí é para cada fantasma, como eu disse. E esse F significa realmente cada fantasma. Cada vez que ele passar por esse loop, esse F vai aumentar 1 em 1. Respawn morte. Aqui temos a morte do Pac-Man. Basicamente, ela é um grande if que vai checar se o Pac-Man estiver na mesma posição no Ghost. Se os Ghosts fora do modo Afraid estiverem na mesma posição, tanto em X quanto em Y. Aí aqui temos a diminuição da vida do Pac-Man, temos a vida dele sendo printada novamente e as posições iniciais do Pac-Man e a direção que ele tem que iniciar, que no caso é para a esquerda. E aqui tem a inicialização das cores e em seguida temos a reinicialização de todo o jogo. No caso, também os fantasmas vão voltar para a sua posição de origem. Para completar, caso a vida do Pac-Man seja menor ou igual a 0, como vocês estão vendo aqui, ele vai iniciar a tela de Game Over. E caso você queira que resete o jogo, é só apertar R. E caso queira sair do jogo, é só apertar Q. Muito obrigado. Isso aqui foi falando sobre as mortes dos fantasmas e do Pac-Man. Vamos passar para a próxima fase. Bem, meu nome é Gustavo Felipe. Eu sou integrante do grupo INC, da turma de Programação 1, e do professor Ruben. E vou falar sobre o sistema de pontuação e de vida do jogo. O sistema de pontuação, existem 3 formas de pontuar. Existem comendo as pílulas, que ficam espalhadas pelo mapa, onde cada pílula vale 10 pontos. Comendo os pastilhões, que são 4, ficam espalhados em cada canto do mapa. E comendo os pastilhões você ganha 50 pontos e entra no modo Afraid. No modo Afraid você consegue comer os fantasmas e cada fantasma vale 750 pontos. No código a gente fez um if para cada forma de pontuar. No if da pílula, o if lê a posição do Pac-Man. Se a posição do Pac-Man for uma pílula, vai apagar a pílula e vai pontuar mais 10 no Pac-Man Score. E o mesmo se aplica aos pastilhões. Se a posição do Pac-Man for um pastilhão, o pastilhão some, pontua mais 50 no Pac-Man Score e entra no modo Afraid.
no modo Afraid, o Pac-Man conseguindo comer os fantasmas, ele comendo o fantasma pontua mais 750. E no If, ele lê a posição do Pac-Man, vê se a posição do Pac-Man é em cima do fantasma, e se for, vai pontuar mais 750 e o fantasma volta para a zona de respawn dele. E com o tempo depois volta a jogar novamente. E o sistema de vida, o Pac-Man, você começa o jogo com 3 vidas. Ao morrer para os fantasmas, você perde uma vida e volta para a zona de respawn. Ao zerar as vidas, você perde o jogo e ao subir de nível, você ganha uma vida. Então, se você sobe do nível 1 para 2, você ganha uma vida, do 2 para 3 você ganha uma vida também. E é basicamente isso. Fala, rapaziada, meu nome é Kaique, eu sou aluno de Engenharia de Controle e Automação e agora eu vou falar um pouco sobre a biblioteca N-Curses. Então, a origem da N-Curses, ela se dá por volta da época de 80 e foram um grupo de desenvolvedores da Universidade da Califórnia que deram início a essa biblioteca. No início ela foi desenvolvida para um jogo chamado Rogue. E ela, antes de ser a Curses, ela utilizava uma outra biblioteca auxiliar chamada Thermicap, que também tem a mesma funcionalidade, só que não é tão otimizada quanto a Curses de fato. E após a criação, um desenvolvedor chamado Thomas Dickey, ele pegou, porque como a licença dessa biblioteca era GNU Linux, então ela é de código aberto. Qualquer um pode pegar ela e farmar dinheiro em cima, sabe? E aí ele pegou e otimizou a API do Curses e virou a N-Curses de fato que a gente conhece hoje. E a N-Curses, agora sobre essa biblioteca específica em si, ela é capaz de dar funcionalidade a terminais. Geralmente a gente usa o Windows PowerShell, mas pode ser qualquer outro terminal Linux. E ela dá funcionalidade com os textos dela, a base de texto. É uma biblioteca gráfica front-end que só usa texto. E com ela, o programa que você for fazer, que utilize dessa biblioteca, ela pode ter janelas, você pode criar uma janela, você pode utilizar cores também, e utilizar funções de teclado. Ou seja, se eu quiser que o teclado, quando apertar Q, o jogo saia, tá ligado? Eu posso usar uma função que eu tiro da biblioteca N-Curses. Bom, e agora eu vou falar um pouco sobre algumas funções que a gente usou no nosso código. Bom, primeiro tem a init screen, que ela inicializa o terminal no modo cursor. Ela é a primeira coisa que você tem que fazer quando for usar N-Curses. Você já declara ela lá em cima e show. Embaixo tem a new win, que é de new window. Basicamente, essa função, ela cria uma janela do tamanho da tela, do tamanho da tela que a pessoa for usar. Aí a função posterior a essa é a start color e a init pair. Elas são um par, porque uma funciona junto com a outra. A start color, ela tem que ser chamada antes de usar as cores, porque é ela que dá o start para você poder usar as outras cores. E a init pair é justamente a parte em que determina qual a cor que você vai usar, certo? E temos também a função keypad standard screen. Essa função ela habilita justamente a leitura do teclado. Você usa ela junto com outra função chamada get, e você consegue, por exemplo, que nem o exemplo anterior que eu falei mesmo, se o usuário apertar Q, sai da janela ou fecha o jogo, por exemplo. Funciona mais ou menos assim, a base é essa. Tem também a Move Window Print W. Essa função, a gente usou muito ela no nosso código para a parte front-end da coisa, do menu. A nossa logo é basicamente toda feita em Moves Window Print W, que está reduzida para MVW Print W. Basicamente, essa função, ela move o cursor para uma determinada posição e em seguida imprime algo como um print W normal. Print W você escolhe o que você quer que apareça na janela, por isso que é print W, é print window, e aí o cursor se move para lá e printa alguma coisa que você forneceu. E por último, a função endWin.
Essa função, ela basicamente fecha uma janela. E a gente usou ela na parte de transição do menu para o jogo, especificamente. Aí a gente fez todo o código, toda a função em moves W, print W, e fechamos a janela para aparecer o jogo com essa função. Para você mesmo que viu até o final, obrigado pela atenção, rapaziada. Só agradece. Pô, o grupo Inc se esforçou demais, mano, para fazer esse projeto acontecer e conseguimos. Acho que a gente fez um bom trabalho. Espero que você tenha gostado do vídeo. Pô, deixa o like aí se quiser. Se não quiser, também compartilhe. É isso, fé, rapaziada. Nosso trabalho foi um trabalho bem feito. O jogo funciona, é funcional. E acredito que a nossa didática foi perfeita, excelente. Obrigado pela compreensão e até a próxima.